A Bolsa Brasileira vem batendo recorde atrás de recorde e chega aos 184 mil pontos. Mas o que muita gente não sabe é que isso não foi por acaso ou sorte. E nós vamos aqui desvendar todos os pilares que fizeram a Bolsa Brasileira explodir. Vamos ver cada ponto que justifica essa alta. Além disso, vamos entender se ainda há espaço ou não para crescimento da Bolsa, identificar riscos que nesse ano podemos ter e fazer com que esses ganhos sejam limitados e, por fim, saber como se posicionar neste momento. Vamos lá? A primeira coisa que temos que entender é que essa alta foi impulsionada pelo capital de estrangeiros entrando aqui na nossa bolsa, como a gente pode observar aqui nesse gráfico. Você observar que esse fluxo de estrangeiros representado aqui por essa sombra, ele mostra claramente a entrada ao longo de todo 2025 de capital estrangeiro. Ao mesmo tempo também que a valorização da nossa bolsa segue essa entrada. E você vê total correlação entre os dois, mostrando que o grande fluxo de dinheiro fazia com que a bolsa subisse, a retirada derrubava a bolsa, mostrando que o grande propulsor dessa alta foi e está sendo ainda a entrada de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa de valores. Aí você me pergunta, por que é um fluxo tão grande de capital estrangeiro entrando no Brasil? Porque se você considera que grandes fundos e grandes investidores sempre vão atrás das melhores oportunidades, aquelas assimetrias entre o preço atual e o valor, o que vale aquela empresa, então eles estão vindo porque enxergam grandes oportunidades aqui no Brasil. E é isso que eu quero identificar com você. Será que realmente está barato, estava barata a nossa bolsa brasileira? Como identificar isso? Dentre vários indicadores que existem, nós temos o PL. O que seria esse PL? Nós temos o P, que é o preço, nós temos o L, que é o lucro. Vamos supor que nós temos uma empresa de caneta. E essa empresa de caneta, cada ação dessa empresa de caneta custa R$ 20. Então, cada ação, R$ 20. Na sua operação, ao final, cada uma dessas ações ela tem um lucro de R$ 2. Então, cada acionista tem uma ação correspondente ao valor de R$ 20 e tem um lucro por essa ação de R$ 2. Então, o preço, qual é o preço? R$ 20 sobre o lucro que ela gera, que é R$ 2. Nós teríamos um total, então, aqui o que seria o PL, preço sobre lucro, de 10. Beleza? Esse seria o nosso PL. Agora vamos imaginar que ela consegue otimizar vários dos seus processos, do seu operacional, e aí ela consegue entregar agora não mais um lucro de R$ 2 por ação. Agora ela vai começar a entregar um lucro de R$ 4. Então, nós teríamos isso mantendo o preço. Se o preço se mantiver, nós teríamos que, então, aqui, 20 seria o preço atual dela, dessa ação, e nós teríamos agora um lucro maior de R$ 4 por ação. E qual seria o nosso novo PL? Nosso novo PL seria de 5. Concorda comigo que aqui houve uma evolução na empresa, uma otimização, que fez com que ela gerasse mais lucro, mas isso não se refletiu no preço? Ué, se todos os parâmetros, toda a análise fundamental da empresa se mantiver, tiver tudo ok, ela estiver avançando, evoluindo e entregando mais, mas ao mesmo tempo o preço não se mexeu, você concorda comigo que é uma assimetria que mais cedo ou mais tarde o preço vai tender para esse ponto de equilíbrio, que seria o valor justo dessa ação? Então, aqui a gente consegue encontrar as oportunidades. E é aí que os grandes investidores, enxergando esses momentos, eles começam a investir, sabendo que em algum momento ele vai ter um aumento daquela ação refletida pelo lucro, pelo avanço, né, pela qualidade da empresa, o que a empresa tem entregado ao longo do tempo. Agora, se fizermos essa análise em relação ao Ibovespa, que é o nosso índice que reflete uma cesta de ações, nós vamos observar que ao longo de 2022 nós estávamos nas mínimas do PL, ou seja, a gente observava grandes empresas com aumento do lucro, mas isso não refletia no preço, gerando ali um período de grande oportunidade, um descolamento do mercado em relação aos lucros, gerando aqui uma grande oportunidade, considerando que os fundamentos das empresas estavam ok.
Por que que aqui não se aproveitou essa oportunidade ao longo desse período? Principalmente porque a gente tinha aqui no nosso país uma estabilidade muito grande, que quando os investidores colocavam na balança, eles consideravam que existiam melhores oportunidades ou talvez oportunidades em mercados mais seguros, que também havia uma certa assimetria para se investir, deixando de trazer esse capital estrangeiro, que é boa parte do que a gente tem aqui na nossa bolsa de valores, fazendo com que a gente ficasse com essas mínimas do PL. Se observarmos a relação do PL do Ibovespa com o SP500, que é o principal índice dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente vai ver que esse período, exatamente de 2022, que a gente está tratando, até ali 24, foi um período onde também a gente teve uma grande queda ali na Bolsa Americana, onde surgiram várias oportunidades. E nesse mesmo período, grande parte do dinheiro foi concentrado na SP500, que é um país com maior estabilidade, o maior mercado do mundo. Então, ali, muito desse fluxo de dinheiro se concentrou na Bolsa Americana e também em outros ativos consolidados ao redor do mundo. Isso fez com que vários dos recursos não viessem para o nosso país naquele momento de risco. Era muito melhor pegar um ambiente tranquilo nos Estados Unidos para ter retornos também significativos e não correr o risco do nosso país. Só que a gente começa a observar também que o PL da Bolsa Americana começa a subir demais, encontrando ali o seu topo bem próximo do que tinha acontecido ali por volta de 2020. E aí já se torna múltiplos muito elevados para se manter na Bolsa Americana ou até mesmo investir mais recursos. E aí começa uma rotação de carteira. Hoje, ele está muito acima do que seria a média histórica do SP500 em relação ao PL, que seria 16,2, uma média. E isso já se torna bem puxado para quem quer entrar ou permanecer no mercado americano. Por outro lado, o nosso PL, ainda baixo, começou a subir a partir de 2025. Hoje nós estamos chegando nessa nossa média de 10. A nossa banda superior está no valor de 15 vezes. E a gente ainda, mesmo chegando na média histórica, a gente ainda tem mais margem para crescer. Então, a gente ainda tem essa simetria, que seria o primeiro ponto que justifica essa vinda de capital, essa rotação de capital. Esse é um dos primeiros fatores que fez também agora a Bolsa Brasileira começar a receber recursos, né? Essa alta, esse esgotamento da Bolsa Americana, junto com a rotação de carteira para buscar ambientes com mais assimetria. Além desse fator, nós também temos a expectativa da queda da taxa Selic. Por que isso faz as nossas ações, a nossa bolsa subir? Porque nós temos uma relação inversa entre a taxa Selic e o preço da nossa bolsa. Porque quando nós temos a taxa Selic caindo, toda a renda fixa ela tende a pagar menos e com isso há uma migração de capital para a renda variável, para buscar mais retorno em cima daquele seu investimento. E como a gente pode observar aqui nesse gráfico, nós temos isso aqui, ó. Em meados de 2009, nós temos o aumento da taxa de juros. E o que acontece com a bolsa? Uma queda. Aqui, em 2012, 2013, nós temos novamente mais um ciclo de alta da taxa de juros. O que nós temos? A queda da nossa bolsa. Mas olha só algo interessante. Aqui em meados de 2015, a gente chega num platô, ou seja, a taxa de juros ela fica fixa aqui por um bom período sem subir. E o que acontece? Você vê que há uma mudança na bolsa. Aqui já havia uma expectativa de queda da taxa de juros. No período desse platô, já havia sinalizações de queda da taxa de juros e o que os investidores, grandes investidores, começaram a fazer com base nessa expectativa? Comprar a Bolsa Brasileira. Então, eles pegam todo esse movimento antes mesmo de se concretizar a queda. Grandes investidores, eles trabalham com a expectativa, a probabilidade, e não com o caso real. E muitos investidores individuais entraram só depois que já tinham grande pernada de alta no movimento e perderam toda essa assimetria. E o que nós temos hoje na nossa bolsa? Exatamente uma projeção, aqui por meio do Boletim Focus do Banco Central, de uma Selic de 12,13 para dezembro de 2026. Há uma sinalização, claro que tudo pode mudar, mas dentro do ambiente atual há essa expectativa. Algumas instituições já prevêem aí uma taxa Selic entre 11,25 e 11,50. Então nós vamos ter uma taxa Selic aí por volta de 12% em 2026, se concretizando esse cenário. Então isso já também ajuda
junto com aquele outro fator que a gente viu anteriormente, atrair recursos para a nossa bolsa, antecipando esse movimento da queda da taxa de juros. Bom, aí você me fala, essas duas questões, tanto preço atrativo da bolsa brasileira em relação a outras bolsas, como também a expectativa da queda de juros, já é suficiente para trazer esse dinheiro para o país, um país que, em geral, tem um maior risco? Aí vem a terceira questão, que são as fugas dos ativos americanos. Por que isso? A gente já falou primeiro, e o grande ponto que a gente tratou anteriormente é que a Bolsa de Valores americana está muito esticada. Mas, além disso, a gente tem outras questões que pesam também na relação do risco, que são as tensões geopolíticas com Trump. Direto você vai ver noticiários aí de guerras, de intervenções, e isso traz uma incerteza. Além disso, nós temos outras que seriam as incertezas comerciais, que são as taxações, então há sempre uma mudança de panorama em relação à taxação, e além disso, uma política que foi adotada de enfraquecimento do dólar por meio do Trump, que seria para deixar o mercado americano mais competitivo, ou seja, enfraquecer a moeda dele em relação a outros países para tentar industrializar o seu país, o tornando mais competitivo, trazendo empresas para equilibrar a balança comercial em relação a outros países. Isso faz com que essas incertezas e essa possibilidade de um fortalecimento de outras moedas emergentes, como o Brasil em relação ao dólar, se torne muito atrativo o rotacionamento dessa carteira, vindo recursos, aqui no nosso caso, para o Brasil. E olha que nossa bolsa é pequena, e isso faz com que qualquer movimentação, deslocamento de recursos para cá, faça um aumento expressivo da nossa bolsa. Então, vimos aqui o porquê dessa explosão da bolsa de valores. Mas a pergunta que fica é: ainda há espaço para subir mais? E como vimos, o PL da nossa bolsa ainda está ali na nossa média histórica, com possibilidade de alcançar 12 ou 13 vezes. Então, há margem sim para crescer. Combinando isso com a projeção de lucro das nossas empresas, há grande espaço para um aumento significativo ainda da nossa bolsa. Há especialistas projetando a nossa bolsa para 2026 ainda em torno de 200 a 220 mil pontos. Isso corresponderia a algo em torno de uns 20% do valor atual que nós estamos. Então, margem existe sim para crescimento. Mas há um ponto de atenção que a gente tem que observar bem. Estamos em um momento que, como diz aqui, a matemática é totalmente atraente, mas nós temos uma realidade fiscal e política complicada nesse ano. Nós vemos a questão fiscal, a dívida crescendo dia após dia, sem uma luz no fim do túnel de como cortar gastos e equalizar a nossa questão fiscal. Por outro lado, temos também as eleições desse ano, que vai trazer muita volatilidade para o nosso mercado. Então, esteja preparado para um ano de muito vai e vem da Bolsa Brasileira, ou seja, sobe e desce constante por causa de notícias. Então, questão fiscal, eu particularmente acredito que, independente do governo que venha, ele vai ter que fazer um ajuste, talvez menor ou maior, mas um ajuste deverá ser feito. Só que, nesse meio tempo, vários rumores, pesquisas, informações sendo lançadas na internet vão trazer muita volatilidade para a nossa bolsa. Então, o que fazer? Lembre-se que o que eu estou passando aqui não são dicas de investimentos, são apenas informações para auxiliar sua tomada de decisão. Mas no meu caso, é viável ficar fora da bolsa de valores hoje, com o que a gente viu? Não, ainda há espaço para crescer. Mas talvez eu entraria totalmente agora, sabendo que vamos ter um ano volátil? Não. Então, para mim, o mais viável, com base no meu perfil, é entrar fracionado, ou seja, se eu tenho recursos, como a gente viu que pode ser um ano bem volátil, em cada momento de queda, por causa de uma notícia, algo que saiu, eu faço uma compra. E eu vou fazendo compras parceladas, criando ali minha alocação ao longo do ano. Isso eu acho que seria o mais viável para o meu caso a ser feito. E aí você considere o que seria melhor para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fazer parte dessa comunidade.